dia, eu sou a professora Isis, de Educação Física, e hoje na nossa aula vamos conversar sobre ética e cidadania, focando na fase da adolescência. Esse tema deve ser trabalhado em todas as disciplinas e estar presente no ambiente escolar, pois quando nós conhecemos os nossos direitos, os nossos deveres, a nossa sociedade se desenvolve. Para dar continuidade, antes de falar especificamente sobre o tema, eu quero que você, meu aluno, me mande aí uma respostinha, um depoimento sobre o que é ser adolescente. Vamos pensar? Estou aguardando. Será que ser adolescente está entre a fase de ser criança e ser adulto? Será que ser adolescente é a busca pela autonomia, pela independência, por um trabalho? Vamos falar só uma curiosidadezinha que eu li. Na cultura guarani, não tem essa fase. Eles passam da fase de ser criança diretamente para a fase adulta, quando a moça fica menstruada e quando o menino engrossa a voz. Então eles relatam que lá não tem aquela historinha de dizer assim, ai, é porque ele é adolescente. Não, eles já respondem por todos os seus atos. E vou falar de uma coisa que eu acho bastante preocupante, né? A desigualdade que existe em nossa sociedade. Na elite, os adolescentes, eles passam por essa fase de uma forma mais demorada. Eles passam mais tempo estudando, se preparando para o mundo do trabalho, preparando para um vestibular, para uma faculdade. Já nas camadas mais pobres, muitas vezes, né, o adolescente já tem que rapidinho terminar o ensino médio, entra no mundo do trabalho, qualquer trabalho, pois ele precisa, né, do seu sustento. Essa desigualdade, ela limita a oportunidade de direitos. Os mais pobres também se expõem mais à violência, ao mundo do trabalho rapidamente. Tem uma coisa que acontece demais, que é a evasão escolar. Muitos jovens, né, deixam de estudar, evadem da escola para ir para o trabalho. Isso é uma preocupação gigantesca para nossas escolas públicas. E isso agrava quando a gente coloca fator raça, fator gênero, fator exposição à violência, né? Muitos dos nossos adolescentes, eles têm a sua vida ceifada nessa fase e deixam de viver uma vida de sonhos, de objetivos, né? De oportunidades. Nós temos políticas públicas, mas precisam ser praticadas, ser bem desenvolvidas. Existe uma teoria linda que são os direitos e os deveres dos adolescentes, mas na prática, infelizmente, isso ainda não acontece. Quando a sociedade entender que vocês têm um potencial imenso, uma garra, uma energia, uma inteligência que pode transformar o nosso futuro, aí sim, né, eles vão investir de forma correta nessas políticas públicas para a gente acabar com essa desigualdade na nossa sociedade. Eu vou falar um pouquinho da minha adolescência. Eu lembro muito, assim, o que me marcou, que eu bati muito de frente com as opiniões da minha mãe. Mas hoje eu vejo que eu estava errada. Eu não tinha maturidade para entender que a orientação dela era a correta. Tá bom? Então me passem, não esqueçam de falar um pouquinho como é essa fase de vocês que estão vivendo nessa adolescência. Tá bom? Eu pedi para os meus alunos me enviarem perguntas e respostas a respeito do que é ética e do que é cidadania. Escolhi duas para falar com vocês, mas antes eu vou definir de uma forma bem simples, para que vocês compreendam bem o que é ética e o que é cidadania, né? Ética é o nosso conjunto de valores, é o nosso comportamento dentro da nossa sociedade de forma positiva, de forma honesta, de forma a pensar no outro com empatia, né? Então, o que é exemplo de ser ético? É eu não querer o que é dos outros, né? Tirar dali daquele ambiente apenas o que é meu, me desenvolver no trabalho sem derrubar ninguém, sem querer crescer em cima de ninguém, trilhar o meu caminho sem derrubar ninguém. Isso é ética no trabalho, isso é ético na vida, né? E cidadania? Cidadania é quando, né? Qualidade, aliás, de ser cidadão, né? Um sujeito que tem direito, que tem deveres e que pratica aqueles direitos e aqueles deveres. Ser um bom cidadão é viver na minha comunidade, ajudando aquela comunidade
sociedade, a sociedade se desenvolver, a ter orgulho do lugar que você mora, ajudar as pessoas, ajudar todos a crescerem juntos. Isso é ser um bom cidadão. Então vamos lá. Uma pergunta sobre ética que eu escolhi foi: ética é o caráter de uma pessoa? E um sobre cidadania que eu escolhi: a cidadania é praticada por todos de forma igual? Essas perguntas eu vou trocar e eles vão responder as perguntas dos colegas, ok? Outra atividade que eu vou fazer é a nossa famosa chuva de ideias. Coloca aí o nome ética, coloca o nome cidadania, puxa as setinhas, vamos colocar nossas palavras-chave a respeito do tema, ok? Então essa foi a nossa aula, que vai ser muito importante para os nossos próximos temas, para a nossa vida em sociedade. Espero que tenham gostado.